Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando, né, nossa terceira e última parte da aula sobre algoritmos de ordenação comparativos. Eu dei uma alterada nos slides do shell sort, simulando mesmo a ordenação, tá? Então fica verdinha a flecha ali na hora que troca. Na verdade, vai ser a única troca que vai haver. O restante já está em ordem, tá? E vermelhinho quando não há troca, tá bom? Aí fica mais, talvez fique um pouco mais fácil de entender. Mas eu acho que não tem muito problema, né? Então, falando do Quicksort, né? Ordenação rápida. Como que funciona o Quicksort? Qual que é a ideia do Quicksort? O intervalo que vai ser ordenado é escolhido um elemento que vai ser chamado de pivô, e esse pivô vai servir como um balizador aí, vai ser o elemento que vai ser comparado com os outros elementos, onde a gente vai separar do lado esquerdo todos os elementos que são menores que o pivô e do lado direito todos os elementos que são maiores que o pivô. Depois dessa separação, o pivô é inserido no lugar dele, que vai ser a última posição onde tem os elementos menores que ele, e a partir desse momento o pivô não se move mais, e o algoritmo ele é repetido de forma recursiva para o intervalo menor e para o intervalo maior. Tá? Então, escolha de um elemento pivô, separação da sequência em duas partes, elementos menores que o pivô, elementos maiores que o pivô. O pivô não precisa mais ser movido depois que ele é escolhido, é ordenado e ele é colocado na posição dele. Foi inventado pelo Sir Charles Hoare, que está aqui a foto dele quando ele era mais jovem e a foto mais ou menos atual, né? Na década de 60, quando ele era estudante, e ele é outra pessoa importante da computação que tem o Turing Award de 1980. Bem, características do Quicksort. Ele é in place. O problema, entre aspas, dele, é uma característica, na verdade, né? Ele não é estável, tá? Justamente porque vai ter esse momento onde o pivô que a gente vai escolher vai ser movido para ele ocupar a posição dele e ele pode passar por elementos iguais a ele, trocando então a posição relativa. Complexidade. Caso médio e melhor caso, ele é n log n, igual ao merge sort, apesar dele ser mais rápido. O problema é o pior caso, é a implementação que a gente vai ver, que ela é quadrática. Como resolver isso? A gente vai ver depois que a gente vê o algoritmo, tá bom? Então a gente tem aqui o método sort e eu vou invocar o quicksort passando o array, passando a posição inicial e qual que é a posição final do intervalo que vai ser ordenado. Tudo bem? O quicksort em si ele é um método recursivo. Eu vou ter o start e o end como parâmetros. Quando o início for menor que o fim, é a mesma condição do merge sort, o que ele faz? Vejam agora como funciona. O cálculo do meio ele não é baseado naquela conta início mais fim dividido por 2. Por quê? O meio agora vai ser um meio entre aspas, porque não é bem o meio da sequência, mas é o meio da onde eu tenho o elemento que está na posição do meio, que está dividindo o array em duas partes, sejam elas iguais ou não. E quem que vai calcular a posição desse elemento, que é o pivô, é o método partition, que é o que vai fazer o particionamento. Esse quicksort que a gente vai ver é o quicksort com particionamento em duas vias, na via dos menores e na via dos maiores. Tem o quicksort em três vias que a gente vai ver rapidamente depois que a gente vê o quicksort padrãozão aqui, que é o que a gente está vendo, tá bom? Então, meio, esquerda, direita. Meio marca o meio. Vamos trocar aqui, né? Ó. Middle. Esquerda, elementos menores que o pivô. E direita, elementos que são maiores que o pivô. Então, a gente vai ter o meio, que é o retorno do partition. Depois a gente vai invocar o quicksort para a esquerda e para a direita, usando o meio como critério para dividir os intervalos. E outra coisa, percebam que o meio agora não entra na jogada, porque depois da execução do partition, o meio já vai estar na posição dele. Quem faz a ordenação
propriamente dita, é o método partition. E aqui a gente vai só invocar recursivo para a esquerda e para a direita. Tudo bem? A simulação dele é um pouco mais chatinha de fazer, porque enquanto no merge a gente conseguia fazer a divisão da árvore já bonitinha e saber as ordens dos merges, aqui a posição do meio vai depender do retorno do método partition, tá? E o método partition, como que é? Ele é o partition, recebe um array, recebe o início, recebe o fim, e igual ao início. Por que o start está destacado aqui azul? Porque ele é a posição do pivô, é onde o pivô vai estar, que a gente vai adotar que é o primeiro elemento da sequência, tá? Do intervalo do array que está sendo ordenado. Agora o J, enquanto lá no merge sort o J começava no meio mais 1, aqui o J inicia no final. A gente vai ter uma varredura do I caminhando para um lado e do J caminhando de encontro ao I. E nesse processo que a gente vai fazendo a ordenação, tá? Então, vou ter uma série de whiles aqui. O primeiro while é um loop infinito, que ele só vai parar quando o i passar do j for igual ou maior ou igual ao j. Enquanto o i não for maior ou igual, o que ele vai fazer? Eu comparo, olha lá, enquanto o array na posição, aí eu já incremento o i antes de pegar a posição, for menor que a posição que está no início, ele faz o quê? Assim, aqui, peraí. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Que esse while está fazendo? Ele vai varrendo para a direita até o momento que ele acha um elemento na posição i que é maior ou igual ao início. Na hora que ele encontra esse elemento, ele para. E se dentro do while o i chegar no fim, ele para também, porque ele não tem mais para onde varrer. Tá? O J é a mesma coisa. O J caminha, só que o J caminha para a esquerda. E o J vai ficar procurando por elementos que são menores ou iguais ao elemento do início. Na hora que ele encontrar um, esse while vai parar, né? E se o i não tiver passado o J, troca o i com o J. Tá bom? E na hora que terminar esse while, que obrigatoriamente ele vai ter que parar, uma hora o i vai passar do j, ele troca a posição do início com a posição do j, os valores dessas duas posições, porque nesse momento ele vai estar colocando o pivô na posição correta e ele retorna a posição do pivô para fazer o particionamento. Para a gente terminar o quer dizer, para ter a posição do particionamento, porque o particionamento já foi feito, já foram colocados os elementos menores para um lado e os elementos maiores para o outro, tá? Vamos fazer a simulação. Eu vou colocar agora um array com um pouco menos de elementos. Vou colocar 6 elementos, tá? Vou tentar escolher uns valores aqui que vão fazer uma divisão mais ou menos legal. Talvez não funcione muito bem, mas vamos tentar, né? Então vamos lá. 6 tá bom. Então vamos colocar aqui 3, 7, 9, 5 e 2, certo? Então a gente tem as posições 0, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um array aqui de 6 posições. Bem, como que então o Quicksort funciona? Vai rodar o sort, passando o array. O sort dentro dele vai invocar o Quicksort, que eu vou chamar de Q, que ele vai passar o array, 0 e a última posição. O array, 0, que é a posição inicial, e a última posição, que é o tamanho menos 1. O tamanho é 6 menos 1, 5. Certo? Então quer dizer o quê? Estou rodando o Quicksort no array inteiro. O que vai acontecer ali dentro, pessoal? Nessa invocação, esse cara aqui é o nosso início e esse cara aqui é o nosso fim. Start e end. Início é menor que fim? Sim. Então ele vai calcular o meio. Só que o cálculo do meio, pessoal, estou usando a mesma coloração que eu usei no merge, tá? O cálculo do meio, ele depende da invocação do partition, passando o array, o início e o fim. O array, quem que é o início? É 0. Quem que é o fim? É 5. A execução do partition agora
é a seguinte. O que vai acontecer? Vamos colocar... Eu vou colocar... Pode colocar... Vou fazer uma coisa que fica um pouquinho menos feia. Vamos ver se vai dar certo. Vou copiar o array aqui, ó. Lousa a gente tem apagador, né? É sempre mais fácil. 5, 2. Olha só o que vai acontecer. Só para a gente não bagunçar aqui, tá? O i vai ser o start. Esse aqui é o start. Esse aqui é o end, certo? Start e end. O i vai ser o start. Então vamos pôr o i aqui. Quem que é o start? É 0. I. O j vai ser o fim mais 1. O fim é 5. J vai ser o fim mais 1. O j está de verde. Então, o j ele está aqui no fim do array, uma posição para a direita. É lógico, essa posição não existe, né? Mas ele está aqui, ele está valendo 6 aqui no caso, né? Que é 5 mais 1, que é 6. O que vai acontecer? Vai entrar no while. E o que esse while vai ficar? O que o primeiro while vai fazer? Ele vai ficar varrendo, vai caminhar com o i enquanto ele estiver encontrando valores que são menores que esse cara aqui. Por quê? Esse primeiro pedaço que o i vai controlar é o pedaço, é o trecho dos elementos que são menores que o pivô. O pivô é esse cara aqui, tá certo? Esse aqui é o nosso pivô. É o elemento inicial. Tá lá, a posição do pivô. Então vamos lá. A primeira coisa que ele faz, ele incrementa o i. Então o i vai para a direita. E ele verifica, ó, o 7, ele é menor que esse cara aqui? Não, não é. Vamos pôr o start também. Vou pôr ST. O 7 é menor que o 3? Não, não é. Então já vai dar falso aqui e o i fica parado. Ou seja, o i já encontrou um elemento que não está onde ele deveria estar. Um elemento maior que deveria estar para o lado de lá do array. Então parou aqui. Agora ele vai fazer a mesma coisa, varrendo o j andando para a esquerda, procurando por elementos que são menores que o elemento inicial, que o pivô. Ele vai ficar andando enquanto for maior. Na hora que ele encontrar um menor ou igual, ele para. Então o j vai andar para a esquerda. Então a primeira coisa que acontece, o j é decrementado e ele verifica, ó, o elemento que está nessa posição, que é o 2, ele é maior que o 3? Não, não é maior. Então já dá falso. Parou. Ou seja, eu encontrei um elemento que é menor ou igual ao pivô e ele não deveria estar aqui, ele deveria estar para o lado esquerdo. Muito bem, se eu parei o i num elemento que é maior ou igual ao pivô, e se eu parei o j num elemento que é menor ou igual ao pivô, o que ele vai fazer? Ele vai agora, parou esses dois while, se o i for maior ou igual ao j, ele para, não é o caso. Então ele troca o i com o j. Então, nesse momento, há a troca do i com o j, que vai passar a ficar quais valores? 3, 2, 9, 5, 1 e 7. Certo? Terminou? Não, só termina na hora que o i passar do j. Certo? Então, fez a troca. Agora o i vai começar de novo aqui, concordam? Ó? Vai começar a caminhar com o i para a direita de novo. Vamos pôr a cor certa aqui. O i vem para cá e ele verifica. Ó, o i, o elemento que está aqui, ele é menor que esse cara aqui? Não. Ou seja, já encontrei outro elemento que está na posição errada. E o J parou nesse while e agora o J vai andando para a esquerda. O J estava aqui, ele vem para cá e ele verifica, ó, o elemento que está nessa posição é maior que ele? Não, não é. Então, vejam, de novo, eu fiz de propósito, né, para a gente ver acontecendo. Esse elemento é maior que o pivô, ele não deveria estar nesse lugar, nesse pedaço aqui. E esse elemento é menor que o pivô, ele não deveria estar nesse lugar. Então, parou os dois. O que eu faço? O i não passou do j, não é igual nem passou o j, então eu troco o i com o j. Esses dois vão ser trocados novamente. Então, eu vou ficar com 3, 2, no lugar do 9 vem o 1, o 5, o 9 e o 7.
bem? Até aqui? Muito bem, só que tem que continuar, né? Voltou aqui, porque não entrou aqui para parar, né? Vai de novo. Caminha o i para frente. O i estava aqui, ele vem para cá. E pergunta, ó, esse cara aqui, que é o 5, é menor que esse? Não, parou. Então, teoricamente, esse cara aqui não está na posição dele, certo? Agora o j parou esse while. E o j vai fazer o quê? Vai andar para a esquerda. O j estava nessa posição, ele vem para cá. O elemento que está aqui, ele é maior que o pivô? É. Então, ele está na posição certa para o j. Decrementa o j. O j chegou no início? Não, não chegou no início. Então, roda de novo. Já decrementou, né? O array nessa posição é maior que o elemento que está no pivô? 1 é maior que 3? Não, não é. Então, o j parou. Só que veja o que aconteceu. O i passou do j. Quando o i parar na posição, o i e o j pararem na mesma posição, ou o i passar o j, quer dizer que a gente tem já na estrutura os elementos que são menores que o pivô, menor, e os elementos que são maiores que o pivô. A última coisa que está faltando fazer é o j sempre vai parar no último elemento menor que o pivô. Então, se eu trocar o pivô por esse elemento agora, eu vou ter todo mundo menor que o pivô do lado esquerdo e todo mundo maior que o pivô do lado direito. Então, nesse caso, isso aqui vai dar o break, esse while vai parar, e aí vai fazer a troca do start com o j. Então, o start é esse aqui, o j está parado aqui. Vai fazer a troca. Eu vou ficar com o que de resultado? Vou ficar com 1, 2, 3, 5, 9 e 7. E vai retornar aqui, que a gente está executando o partition, né? Isso aqui é a execução do partition. Vai retornar a posição do j, que é onde o pivô foi inserido. Qual que é a posição do j? 0, 1, 2. 0, 1 é a posição 2. Então, isso aqui vai dar 2. E é a partir desse 2 que a gente vai chamar para a esquerda o quicksort e para a direita o quicksort de novo. Então, aqui a gente vai ter uma chamada para a esquerda do quicksort do array. O início mantém, o início na chamada anterior é 0. O fim agora vai ser o meio menos 1. 2 menos 1 dá 1. E a gente vai ter uma chamada para a direita do quicksort do array, do meio mais 1, que é 3, e do fim. Ou seja, a gente tem o array dessa forma, e agora a gente vai rodar o quicksort no 0, 1, que é esse pedaço aqui, e vai rodar o quicksort do 3 ao 5. Certo? Vamos fazer esse aqui agora. Vamos colocar para o lado de cá. Vamos ver se dá certo. 1 e 2. 0 e 1. A gente vai rodar o quicksort. O início é menor que o fim. Então, a gente tem aqui, né, os nossos start e end. Início é menor que fim? Sim. O que ele vai fazer? Vai, então, calcular o m, que é o retorno do particionar do array 0, 1. Então, vamos lá, vamos posicionar, né? O i é igual ao start. Então, aqui a gente tem o i. O j é o fim mais 1. O fim é 1, né? O j está nessa posição aqui à direita. Tá claro que isso aqui eu só estou desenhando o intervalo, né? Mas o array continua do mesmo tamanho. Tá? Não está mexendo no array. E aí começa o processo. O que vai acontecer? O i vai incrementar. Cadê a cor aqui? O i vai incrementar e vai verificar. Ó, o valor que está nessa posição, que é 2, ele é menor que o start. Vamos pôr o start aqui. O start está aqui. O i é menor que a posição no start? Não. Então, parou. Agora, o j vai andar, vai fazer a parte do j. O j vai andar para a esquerda. O j vem para cá, né? E ele vai verificar.
Esse cara aqui é maior? É. Vai de novo para a esquerda. É isso? Olha lá. Esse cara é maior? Então, tá? Pá. O que vai acontecer agora? O elemento que está aqui, ele vai decrementar de novo. Não é isso? Chegou aqui. Esse cara aqui é maior que o start, que o pivô? Não. Então, para. Vejam, de novo, aconteceu o quê? O I passou o J. Quando o I passa o J, dá um break e ele faz o swap do start e do J. O J e o start estão na mesma posição, faz o swap do 1 com 1, não tem problema, né? Vai ficar 1 mesmo, e retorna a posição do J, que é a posição 0. Então, esse particionar vai retornar 0. O array já está ordenado nesse pedaço aqui, percebam, mas o algoritmo não sabe disso. Ele trocou, e agora o que vai acontecer? Isso aqui funcionou, vai chamar para a esquerda, vai ter um quick sort do start e do meio menos 1. Start é 0, aqui é o array, né? Start é 0, o meio é 0, 0 menos 1, menos 1. E vai ter uma chamada para a direita com o array do meio mais 1, 1, e do fim, que é 1. Vejam, aqui o início é menor que o fim? Não. Então eu paro. Quando acontecer isso, quando o início não for menor que o fim, a gente tem duas situações. Se eles forem diferentes, quer dizer que, e normalmente o fim vai estar menor que o início, quer dizer que eu não tenho intervalo para a esquerda para eu ordenar. A outra situação, quando o início não for menor que o fim, é quando eles forem iguais. E quando for igual, quer dizer que tem um elemento só e ele não precisa ser ordenado, porque ele já está na posição dele. Então, nesse momento, aqui termina essa parte. Esse pedaço, o lado esquerdo, já está ordenado. Então, vamos lá de novo. Do 0 ao 5, particionou, achou 2. Vai chamar para a esquerda do 0 ao 1. O 0 ao 1 particionou, o meio é 0, que a gente acabou de ver aqui. Chama para a esquerda, não vai rodar, porque o fim vai ser menor que o início. Chama para a direita, início e fim são iguais. É um elemento só, ele já está ordenado. Volta, vai voltando a recursão. Chegou aqui, a gente tem que fazer agora a ordenação desses três aqui que estão faltando. Então, o início está aqui, o fim está aqui, e a gente tem o meio valendo, que vai valer, perdão, né, o valor do particionamento do array em 3 e 5. Certo? Vamos fazer, acho que dá para fazer aqui, ó. 3 posições, 5, 9, 7. Os índices são de 3 até 5. Aí a gente vai posicionar, né, as variáveis, né? O I começa no início. Já vamos pôr o ST aqui, que é o start. O J começa no fim mais 1. O J está aqui. E começa o processo. O I vai andando para a direita, procurando, vai parar quando encontrar um elemento que é maior ou igual. Então, o I vai para a direita. 9 é maior ou igual a 5? Perdão. 9 é menor que 5? Não. Então, parou o I. Então, já achei um elemento que não está no lugar dele. Agora, o J vai fazer o processo contrário. Decrementa o J. 7 é maior que 5? Sim, 7 é maior que 5. Parou o J também, certo? Então, perdão, 7 é maior que 5, o J decrementa, perdão. 9 é maior que 5? É, J decrementa. 5 é maior que 5? Na hora que rodar de novo, 5 é maior que 5? Não, parou. O que vai acontecer agora, pessoal? De novo, ó, a gente tem o I passando do J, não teve troca nenhuma no meio do processo, porque estava fazendo só a varredura procurando os elementos que estão nos lugares
errados, certo? Mas não, mas aqui não deveria ter dado isso, gente. Espera aí que eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Ah, não, tá certo, tá certo. O J parou aqui, beleza? O J parou aqui. J vai trocar com... Isso aqui não vai, isso aqui vai acontecer. J vai trocar com o start, tá certo? Ó, viajei aqui, né? J troca com start. O resultado aqui do particionamento é a posição 3. Esse cara aqui é o pivô. Nesse aqui foi aqui, né? Ó, esse foi o pivô. Esse é o pivô. Esse então já está na posição dele. Então eu vou chamar para a esquerda o quicksort do array do início e do meio menos 1. Ah lá, de novo, ó, o fim maior que o início. Então não tem o que particionar do lado de cá. E para o lado direito, a gente vai ter um quicksort do array do meio mais 1 e do fim. Certo? Aqui a gente ainda tem que fazer, certo? Porque a gente tem o start, o end, início é menor que fim, porque eu ainda tenho que ordenar esse 9 e esse 7 aqui, né? O resultado tem que ser 7 e 9. Então a gente vai ter o M aqui, que é o retorno do particionar do array 4, 5. Esse aqui, vamos pôr aqui, ó, para a gente terminar. 9 e 7, posições 4 e 5, não é? Posicionando as variáveis I e J, começa a varrer, né? Esse aqui é o start, lembra sempre disso. O I, o que ele vai procurar? O valor da posição que está no I é menor. 7 é menor? É. Agora vejam, vai ser um caso que vai entrar aqui dentro. Isso aqui deu verdade. Não é isso? Isso aqui deu verdade. Eu andei com o I, isso aqui foi verdadeiro, só que quando eu fiz isso, o I chegou no fim. Eu não tenho o que fazer mais, então eu paro o I, se o I chegou no fim. Certo? Então, parou o I. O J agora vai decrementar e ele vai perguntar, ó, a posição que está aqui é maior que o pivô? Não, não é, isso aqui vai dar falso. Certo? 7 não é maior. Aqui é o caso onde o I é igual ao J. I é maior ou igual a J? Sim. Parou. Para o processo. O que vai fazer? Ele vai trocar o início com o J. Aqui não vai acontecer. E vai trocar o início com o J, porque o J está na posição do pivô. Vai trocar esses dois. Aqui as trocas foram na mesma posição, né? Aqui a troca vai ser entre o J e o start, né? Que ocorreu aqui, né? Ocorreu em todos, né? Vamos pôr aqui, ó, só para ficar claro. J e o start, né? E aqui o J e o start, né? Olha lá, o 3 e o 1. 3 e 1. Voltando aqui, trocou o J, que é o valor 7, com o start, que é 9. Então ficou o quê? 7 e 9. O que vai ser retornado é a posição do J, que é a posição 5. Então, o particionar aqui vai ter como resultado 5, porque é onde o 9 foi inserido, que era o pivô. E aí vai ter uma chamada para a esquerda do quicksort, do array, do início e do meio menos 1, que isso aqui a gente sabe que não vai executar, porque é um elemento só, no caso 7. E vai ter uma chamada para a direita, onde a gente não vai ter elemento à direita. A, meio mais 1 e fim. Certo? Então, quando chama para a esquerda e o fim é menor, quer dizer que não tem intervalo para a esquerda. Quando chama para a direita e o fim é menor, quer dizer que não tem intervalo à direita, ou seja, não tenho que ordenar para o lado de cá. Tá? Isso aqui termina também. Vejam, juntando tudo que a gente está fazendo, lógico que está tudo no mesmo array, aqui a gente teve 1, 2, 3, 5, 9, 7. O pivô foi colocado na posição dele nesse momento. Então vamos desenhar um array aqui em branco, só para vocês enxergarem essas coisas acontecendo. 3, 6. Nesse momento, o 3 na posição 2, ele está no lugar dele. Aí é chamado para o lado de cá. Aqui, o pivô foi o 1 e ele foi colocado na mesma posição. Então, o 1 está no lugar. O 2 não precisou ser ordenado, porque é um elemento só.
certo? Esses dados já estão no array, só estou mostrando o que está acontecendo, tá bom, gente? Aí foi para o lado direito. Do lado direito, na hora que rodou, viu que o 5 estava na posição dele já, né? Porque ele foi o pivô e ele foi colocado na posição que ele está e foi retornado 3 no particionar. Né? Então, o 5 já estava na posição dele, e aí foi invocado para esses dois que estão faltando, que houve a troca do 9 com o 7, esse cara está na posição, e não tinha ninguém, nem não tinha para a direita, e para a esquerda era o próprio 7 que já estava na posição. Então vejam, o array foi ordenado usando o quicksort, 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem, pessoal? Esse aqui ele é um pouquinho mais, eu sempre acho ele um pouco mais difícil, entre aspas, porque o que vai dar a metade do array depende do particionamento. Por que ele não é estável, pessoal? Porque justamente por causa disso. Quando há essa troca, vamos pegar o nosso desenho aqui, ó. Quando houve essa troca, por exemplo, aqui no primeiro, do i com o j, pode ser que eu tivesse um 7 aqui dentro. Então, esse 7 ia ser jogado para o lado de lá. Ou um 2 aqui dentro e o 2 que estava à direita passa a estar do lado esquerdo. E é o que está acontecendo aqui. Olha lá, tem o i, tem o j. Vamos ver o que acontece. Ó. B1, C1, C2, A1. Ah lá, eu tenho o i igual a 1 e o j igual a 3. O i está aqui, o j está aqui, certo? Vai haver a troca. Ó, está jogando o C1 para o lado direito e o A1 para o lado esquerdo. O A1 tem problema, mas o nosso problema aqui é o C. Né? Tudo bem? Bem, problemas. Beber o café que está quase frio. Café frio não desce, né? Pior caso, essa implementação que a gente viu, ela é quadrática. Por que, que ela é quadrática? Vejam só o que pode acontecer. Vou pôr esse fundo aqui sem cor. Por que, que é quadrático, pessoal? Vamos pegar um exemplo aqui rápido. Imagine que eu tenho isso aqui. Ó. Qual que seria o pior caso? O array invertido. 4, 3, 2 e 1. O que vai acontecer aqui? Na minha primeira passada, esse cara vai ser o pivô. Eu vou ter a separação dos menores, eu não vou ter os maiores. Na hora que eu ver a troca do J com o elemento inicial, a gente vai ter 1, 3, 2 e o 4 vai estar posicionado. Aqui eu não vou ter chamada para a direita, mas vou ter chamada para a esquerda. Na chamada da esquerda, eu vou ter o i aqui e o j aqui à direita. O i vai ser o pivô. Eu já tenho todo mundo maior que ele do lado direito. Então ele já está na posição dele. E o algoritmo vai ficar trabalhando à toa para esse cara ser posicionado aqui de novo, isso aqui ser retornado como pivô, e na próxima chamada não ter intervalo para a esquerda e ter um intervalo para a direita, que é o 3 e o 2. 3 e o 2. E vai acontecer a mesma coisa. O 3 vai ser o pivô, ele vai, no final das contas, ele vai ser trocado com o 2, porque o 2 já é um elemento que é menor que ele, está do lado direito, né? Está tá do lado direito dele, mas está na porção da esquerda, né? Então a gente vai ter 3 e 2. Vai ter uma chamada para a direita, que não vai ter nada, e uma chamada para a esquerda para resolver isso. O que eu estou querendo dizer é, se eu tiver... Vamos tentar pôr um exemplo um pouco maior para ficar mais claro. 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. O que vai acontecer? Eu vou ficar trabalhando para o 6 vir para cá e eu ter aqui do lado de cá 0, 5, 4, 3, 2 e 1. Aí eu vou ficar trabalhando à toa, porque o 0 já está na posição dele, para eu ter esse miolo aqui. 5, 4, 3, 2 e 1. Agora eu vou ficar trabalhando para jogar o 5 para cá. E o 1 vai vir para a posição do 5. Vocês estão vendo que para cada pivô eu estou processando o tamanho do intervalo inteiro menos 1. E a gente já viu que isso aí tem comportamento quadrático. Lembra do somatório lá de novo? Então é quadrático. Como que a gente melhora a escolha do pivô, pessoal? Tem até mais formas do que essa aqui. Embaralhar o array antes de ordenar. Parece contraintuitivo, mas não é. Se a gente pegar o array e
qualquer situação que ele esteja, a gente embaralhar, a gente trocar todos os valores, vamos fazer um sorteio trocando os valores, a chance da gente ter um array ordenado, até o ordenado ele é pior caso aqui, tá? A chance da gente ter um array ordenado ou um array já invertido é mínima. Existe, mas ela é muito pequena. Então, embaralhar antes de ordenar. Outra forma é sortear a posição, trocar essa posição com o início e aí fazer o algoritmo, sem precisar embaralhar tudo. Essa é uma outra opção. Mediana de uma amostra. A gente pode pegar uma amostra qualquer no intervalo, 3 elementos, faz a mediana entre eles, que é o elemento central, né, lá na estatística, né, uma medida de ponto central, a mediana, num conjunto a mediana. Então, por exemplo, se fosse um conjunto de 3 valores, eu tenho 9, 3 e 8. Qual que é a mediana que a gente tem que pôr em ordem, né? Isso aí é um problema, né? 3, 8 e 9, então o melhor seria o 8 como pivô, tá certo? Ou uma posição randômica que eu acabei de comentar. Outro problema, chaves duplicadas. Isso aqui foi um bug que foi encontrado na década de 90. Se o array tem muita chave duplicada, o algoritmo trabalha demais também sem precisar, chegando aí perto do quadrático. Como que a gente resolve isso? Usando o particionamento em 3 vias do Dijkstra, do algoritmo. Esse nome que se lê Dijkstra, tá, pessoal? Tem gente que fala Dijkstra, é Dijkstra, tá? Eu aprendi vendo cursos em inglês, pessoal falando o nome. O Edgers, o nome eu nunca sei pronunciar. Dijkstra, a gente vai ver o nome dele depois. Ele é holandês, se eu não me engano, tá? Já é falecido, mas é outro grande nome da computação. Como que funciona, né? Aqui o Edgar Dijkstra. Como que funciona o particionamento em 3 vias? Ao invés de eu ter o pivô e os menores e os maiores, um um elemento que vai ser o pivô que gente, tocou o telefone, perdão. A gente perde o fio da meada, né? A gente tem os elementos na versão normal, eu tenho o pivô e eu vou ter os elementos menores que ele para a esquerda e os maiores à direita. Nessa versão com particionamento em 3 vias, o pivô ele não vai ser um elemento só, mas sim todos os valores que são iguais a ele. Terminando o particionamento, eu vou ter uma faixa central onde eu vou ter os elementos que vão dar o valor do pivô, e aí eu tenho a extremidade esquerda dele os que estão menores e à direita os que são maiores, tá? Então, dando a ideia de 3 cores, né? Igual a bandeira holandesa. Aqui é o algoritmo, eu não vou ficar explicando ele, tá? Quem tiver interesse pode dar uma olhada. A ideia é justamente essa, tá? Ele mantém aí algumas outras variáveis para ir sabendo onde estão as coisas, tá bom? Aí, deixa eu parar o vídeo, gente. Eu preciso verificar o que está acontecendo. Oi, pessoal, voltando, desculpa. Me ligaram, estou declarando imposto de renda, já viram, né? Tive que parar para atender, tá? Acho que ficou claro, né? Quicksort, o problema dessa implementação, como resolver e o problema das chaves duplicadas, que aí a gente faz o pivô ser uma faixa de valores iguais, né, ao invés de um valor só. Agora a gente vai ver, para finalizar os nossos algoritmos, o heap sort. Na minha opinião, o heap sort é o mais bonito, é o que eu mais gosto, porque ele é simples e ele é rápido. Então, ordenação usando um heap binário. Pode fazer ordenação usando um heap ternário? Quaternário? Pode, mas a implementação padrão é usando um heap binário. Qual que é o critério de ordenação? A gente pode ter 2 tipos de estrutura aqui. Um heap máximo ou um heap mínimo. Heap, tradução, pessoal, é monte, né? A gente vai ver que essa estrutura porque a gente já vai estar implementando uma estrutura de dados aqui, ela vai se assemelhar a um monte mesmo, tá? Uma montanha. Então, elemento pai sempre maior ou igual aos filhos, ou no min heap o elemento pai é sempre menor ou igual aos filhos. A gente já vai ver o que significa isso, tá?
As chaves são armazenadas nos nós da árvore, que é o nosso heap, e utilizaremos apenas árvores binárias até 2 filhos, por isso que é um heap binário. Completa os elementos sem filhos apenas no último nível e anterior quando o último nível não está completo. E a gente vai usar o max heap para fazer ordenação. Inventado pelo Robert Floyd e Williams em 1964, o Floyd é Turing Award de 78. Bem, como que funciona, qual que é a ideia do heap, né? O heap é um monte binário, árvore binária completa. O armazenamento dos valores, a gente está vendo aqui uma árvore, uma estrutura em árvore, que vocês estão vendo já que é uma coisa muito comum nessa disciplina e na computação, né? O heap, pessoal, esses dados vão estar codificados dentro de um array. A raiz, que é esse elemento aqui que não tem nenhum pai, estão vendo? Começa a árvore nela, ela está na posição 1 do array e o último elemento da árvore está na posição tamanho menos 1. Ou seja, a gente não vai usar a primeira posição do array para fazer essa ordenação. Manipulação dos índices. O cálculo da posição do pai é a posição do filho dividido por 2 e o cálculo da posição do filho da esquerda é a posição do pai vezes 2 e o filho da direita é a posição do pai vezes 2 mais 1. Professor, poderia usar a posição 0? Sim, poderia, teria que mudar um pouquinho cada uma dessas formulinhas aqui. Por que, que não está sendo usado aqui? Porque na prática é mostrado dessa forma na literatura, tá certo? A conta fica um pouquinho mais chata se a gente for pensar, não é nada demais, tá, gente? Mas o que é apresentado sempre na literatura é esse cálculo. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Dado um array, esse cara eu tenho as posições de 0 até 12, eu tenho essa árvore, esse heap, estão vendo que parece um monte? Porque ele vai sempre sendo preenchido nível a nível, por isso que é uma árvore completa. O 29, que é a raiz, os filhos da esquerda e da direita dele são, respectivamente, a posição dele vezes 2, que é o 15, que é o filho da esquerda, e a posição dele vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3, que é o 12. Estão vendo? 29, o filho da esquerda é o 15, e 29, o filho da direita é o 12. Para o 15 é a mesma coisa. O filho da esquerda dele é 2 vezes a posição dele, e o filho da direita é 2 vezes a posição dele mais 1. 2 vezes 2 dá 4 da esquerda, filho da direita, 2 vezes 2 mais 1, da posição 5. Isso sempre vai funcionar, tá certo, pessoal? Então, o 12, o filho da esquerda é o 9, o filho da direita é o 10. O 11, o filho da esquerda é o 3, o filho da direita é o 5. O 4, o filho da esquerda é 9, o filho da direita é o 0. Estão vendo? A gente está no penúltimo aqui que tem filho. Agora, o último que tem filho é o 9, que só tem o filho da esquerda, que é 2 vezes a posição dele. Tá bom? O que vai dar a quantidade aqui máxima é o tamanho do array, porque a gente codificando isso aqui dentro. Só que essa é a ideia do heap, tá bom? Ele não é o max heap ainda, é do heap binário. Então, a gente tem posições e é codificado o filho da esquerda e o filho da direita usando essa continha. E para calcular a posição do pai, basta pegar a posição do filho, por exemplo, 2, e dividir por 2. A posição do 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Olha lá, caiu no 4, que é o pai dele. Olha lá, 2 é filho do 4. Tá bom? O que acontece? Quando a gente quer fazer a ordenação usando o heap sort, esse heap aqui, ele precisa ser reorganizado, aqui ele já até está dessa forma, mas ele precisa ser montado de forma que ele vire um max heap. Então, não basta que ele seja só um heap binário, ele tem que ser um max heap. Como que a gente vai fazer isso? Usando o heap binário máximo, que é o max heap. Qual que é a invariante? Já falei antes, mas eu repeti agora. A chave do nó pai é sempre maior ou igual às chaves dos nós filhos. Então, pai é sempre maior ou igual aos filhos. Nesse caso, a gente vê que isso é verdade, né? 29 é maior que 15 que 12, 15 é maior que 11 que 4, 11 é maior que 3 e 5, 4 é maior que 2 e 0, 9 é maior que 6, 12 é maior que 9 que 10, tá? Só que a gente não tem a garantia que o array está nessa organização quando a gente vai começar a ordenação. Então, antes de começar o processo de ordenação que a gente nem viu ainda, a gente precisa
organizar. Então, um elemento que está violando a invariante é quando a chave do filho é maior que a chave do pai. Se eu tenho um filho que é maior que o pai, eu preciso subir esse filho nessa hierarquia, nessa estrutura, para a gente manter a invariante, que é o pai ser maior ou igual aos filhos. Então, se o filho for maior que a chave do pai, o elemento precisa subir na árvore. Isso chama de re-hipify, tá? Ou bottom-up re-hipify, ou só re-hipify, já depende de quem está ensinando, tá? E esse método bottom-up, né, que é de baixo para cima, ele é chamado de nadar ou de flutuar, tá? Qual que é outro tipo de violação da invariante? É quando a gente está olhando de cima para baixo, quando a chave do pai... Aqui a gente está olhando de baixo para cima. Aqui a gente está olhando de cima para baixo. Quando a chave do pai for menor que a chave dos filhos. Um ou os dois. Pode ser que a chave do pai seja menor que a chave dos dois filhos. Aí a gente vai ter que decidir para que lado que a gente tem que descer o pai. Então o elemento precisa descer na árvore e a gente vai ter um top-down re-hipify, que é o sink, que é afundar. Então a gente tem essa ideia de flutuar e de afundar os elementos dentro do heap binário. Como que funciona o método swim, pessoal? Então imaginem, eu quero fazer o 13, que eu verifiquei. Como que a gente vai verificar isso? Não importa ainda, mas eu sei que o 13 está violando a invariante. Olha só, o 13 é maior que o 9. O 13 deveria ser pai do 9. Então, como que eu vou fazer isso? Eu passo o array, que isso aqui está codificado, e a posição do elemento que eu quero corrigir. A posição do elemento que eu quero corrigir nesse caso aqui é 12, certo? Então, está entrando 12 aqui no K. 12 é maior que 1? Sim, é um while. Por que eu tenho que verificar isso? Porque o último nível que eu vou precisar consertar seria esse aqui, onde eu tenho as posições 2 e 3. Quando eu estou aqui, não tem mais para onde eu subir. Então, eu verifico se K é maior que 1. E se o array, qual posição? Na posição do pai é menor que ele. Ou seja, eu estou verificando. Aqui está entrando 12, concorda? Posição 12. 12 dividido por 2 é 6, que é o pai desse cara, que é o 9. O 9 é menor que o array na posição K? Sim. Então quer dizer que está violando a invariante. O que ele vai fazer? Faz a troca da posição K dividido por 2 por K, ou seja, troca o 13 com o 9, fica dessa forma aqui, e recalcula o K, porque agora o 13, que é quem eu estou deslocando para a posição correta, que eu estou tentando colocar ele no lugar certo, ele está na posição de onde o pai dele estava. Então, K é igual a K dividido por 2. E esse processo vai se repetindo enquanto o K for maior que 1 e enquanto o pai for menor que o filho. Vejam, aqui a gente vai acontecer o mesmo problema. O K está valendo 6 agora. Ele é maior que 1. Só que o pai do 13, que é o pai do K, né, que é a posição 3, é menor que ele. Então, o que a gente vai fazer? Troca o 13 com o 12, vai ficar o 13 na posição que o 12 estava e o 12 na posição que o 13 estava, e recalcula o K. O K está valendo 3 agora. 3 é maior que 1? É. Está violando a invariante? O pai do 13, que é 3 dividido por 2, que dá 1, divisão inteira, esse cara aqui, o 29, é menor que o 13? Não. Então, o 13 tem um pai maior que ele e a gente fez o bottom-up re-hipify. Aqui é re-hipify, ó. Corrigir essas nomenclaturas. Então, bottom-up re-hipify. Agora, a gente viu como subir. E para descer? O sync tem que pensar um pouquinho. Por quê? Se eu for descer um elemento na estrutura, eu tenho que saber se eu vou descer ele para a esquerda ou para a direita, se ele vai ocupar a posição do filho da esquerda ou do filho da direita. E como que eu vou saber isso? Eu tenho que descer para o lado do maior. Porque imagine que eu desço para o lado do menor, eu tenho dois filhos. Eu tenho um pai com um valor e dois filhos com valores maiores que o pai. Então a gente está em posição errada. Para qual lado que eu desço? Se eu descer para o lado do menor filho, o menor vai tomar a posição do pai e ele vai continuar sendo menor que o que era irmão dele. E isso vai violar de novo. Então a gente vai repetir o processo? Não, a gente tem que pensar antes. Qual que é esse pensamento? Então vamos lá, ó.
O sim, que ele tem um parâmetro a mais, ele recebe o array, recebe a posição k, que é o elemento que está sendo reposicionado, e n, que é o final, que é a última posição, que é o limite de onde ele pode chegar. Então ele calcula 2k é menor ou igual a n, ou seja, a posição do filho da esquerda é menor ou igual a n, para saber se ele não vai estourar, se ele não vai sair do limite do array. Né? Se for, ele calcula no J, ele guarda no J a posição do filho da esquerda e ele verifica, ó, J é menor que N. Essa verificação é para ver se eu estou numa posição que eu não vou avançar o N, certo? Por quê? Se entrar dentro desse if, o J vai ser incrementado, ele não pode valer mais que N. Então, aqui no último caso, eu teria valendo um J que é N menos 1. E aqui, na hora que eu incrementasse, o J passaria a valer 1. O que é esse if aqui? É para verificar para que lado que eu vou, se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. Então, vejam, calculei o filho da esquerda, está no intervalo. Aí eu confiro, ó, o array na posição J, ele é menor que o array na posição J mais 1. O J mais 1 é o irmão, né? Lembra que é 2k e 2k mais 1? Se eu somar 1 no J, eu tenho o irmão dele da direita. Então, o cara da esquerda é menor que o cara da direita. Se o cara da esquerda é menor que o cara da direita, quer dizer que eu tenho que descer por onde? Pelo lado da direita, né? Porque eu tenho que manter invariante. Então, eu incremento. Se não for, o J é o caminho que eu tenho que seguir. Se o array na posição K for maior ou igual que o array na posição J, aqui é a hora que eu paro, certo? Se o array na posição K, que é o pai, é maior ou igual que o array na posição J, quer dizer que eu estou na posição certa, que eu já terminou, que é esse caso que a gente vai ver acontecer. Então, dá um break. Se não entrar nesse if, ele faz a troca do K com o J, do K, que é o pai, e o J, que pode ser o filho da esquerda, se não entrou no if, ou o filho da direita, se entrou no if. E aí, recalcula a posição do K, porque agora o K desceu para o J, né, que está à esquerda ou à direita, fala que o K é igual ao J e continua o processo. Então, vamos lá. 8 precisa descer, porque 15 e 12, um dos filhos é maior, né? Poderia ser os dois, poderia ser um só. Para que lado que eu tenho que descer? A gente olhando aqui, a gente tem que descer pelo lado 15. Porque se descer pelo lado 12, o 12 vai estar na raiz e o 12 é menor que 15. A gente não pode ter isso. Entenderam? Tudo isso que eu já falei algumas vezes, é isso que eu estou querendo dizer. Então vamos lá. Eu estou dando o top-down Hipify passando no K1. 2 vezes K é 2. 2 é menor ou igual a N? Sim, o N é 12 aqui no caso. J igual a 2K. Então, 2 vezes K dá 2. J está valendo 2. Eu estou aqui. J é menor que N? Sim. O cara que está na posição J, que é o 15, é menor que o array na posição J mais 1? 15 é menor que 12? Não. Então eu já decidi que eu tenho que descer pelo 15. Se tivesse invertido, se fosse um 12 aqui e um 15 aqui, aí entraria, aí eu teria o J desse lado aqui. Tá certo? O array na posição K, que é o 8, é maior que o array na posição J? O 8 é maior que 15? Não. Então quer dizer, eu preciso arrumar. Como que eu arrumo? Eu troco o K com o J, ou seja, o 8 vai na posição do 15, o 15 vai para a posição do 8, e eu atribuo no K a posição J, que é exatamente o filho da esquerda. Então, o K está aqui. Vou de novo. 2 vezes K menor ou igual a N? 4 é menor ou igual a N? 4 é menor ou igual a 12? Sim. Calculo J. O J é 2K, então é essa posição aqui. Verifico, J é menor que N? Sim. Esse cara aqui é menor que esse? É o que está conferindo. Sim. Então, quer dizer, eu mantenho esse. Perdão, não é. Então, eu mantenho esse aqui. Se o 4 tivesse aqui, entraria no if e eu estaria descendo pelo lado de cá, que estaria o 11 aqui. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Muito bem, mas não entrou no if. O J está aqui. O array na posição K é maior ou igual? Esse cara é maior ou igual a esse? Não. Então, eu não parei ainda. Troco o K com o J, troco esses dois. O 8 passa para a posição do 11, o 11 passa para a posição do 8. Recalculo o K é igual a J e faz o processo de novo. 2 vezes K, 8, é menor ou igual a 12? Sim. Pega o filho da esquerda, é 3. Isso aqui agora a gente vai ver que não precisava nem fazer, mas a gente vai ter que fazer para chegar aqui. 8, J vale 8. 8 é menor que 12? Sim. E esse cara aqui, array na posição
8 é menor que o irmão dele? Sim. Se a gente fosse descer, agora o j vai ser incrementado. A gente teria que descer pelo lado do 5, que é o maior. Só que a gente vai ver agora que o array na posição k, que é o 8, é maior ou igual ao array na posição j. Então, quer dizer, eu não preciso descer. Já está na posição correta. Vai dar um break, esse while vai parar e o sync vai terminar. Tudo bem? Como que funciona o processo de ordenação? Ele vai acontecer em duas etapas. A primeira etapa, na verdade, nem é bem a ordenação, é a construção do max heap, que é o que eu tinha falado para você. Você não tem garantia que os dados que estão no array já formam o max heap, então você tem que construir o max heap. E depois a ordenação vai trocando a raiz com o último elemento, porque a raiz a gente vai ter a garantia sempre que ela é o maior elemento do array. A gente troca com a última posição. Aí a gente faz uma poda no heap, a gente corta esse elemento do heap, como se ele não fizesse mais parte, a gente está decrementando o n, e coloca a raiz na posição certa de novo, e vai repetindo esse processo até o array estar ordenado. Então, a ordenação pela concatenação dos valores máximos, dos valores máximos obtidos. Certo? Iteração, removendo um elemento maior por vez do heap. Vai ter duas abordagens. A primeira abordagem, para a construção do heap, ela é da esquerda para a direita, então a gente percorre o array da esquerda para a direita, adicionando um elemento por vez no heap, à esquerda, utilizando o bottom-up. A segunda abordagem, que é a que a gente vai utilizar, que ela é mais eficiente, ela vai da direita para a esquerda, a gente então caminha da direita para a esquerda, construindo subárvores e unindo cada uma delas, construir subárvores e unir cada uma delas utilizando o top-down. Vamos ver como que isso é feito já já, né? Então, características. Ele é in place, ele não é estável. A estabilidade é fácil de enxergar também, porque a gente pode ter valores iguais nas subárvores diferentes. Na hora que A troca com a raiz, a gente perde isso. Complexidade é n log n. Como que é a implementação da ordenação? Vejam, é bem simples. Método sort, passo o array. N é o tamanho do array menos 1. E a gente faz o quê? Faz um for para fazer a construção do heap. Em qual posição que eu começo? Na posição n-2. Essa posição n-2 eu tenho a garantia que é o último elemento que tem filho, tá certo? Então, para esse caso aqui, onde o meu n é 13, 13 dividido por 2 dá 6, divisão inteira. O último elemento da estrutura que tem filho é o cara que está na posição 6. O que ele vai fazer? Aqui já está construído, tá? Depois a gente vai ver um exemplo. Ele vai k dessa posição até enquanto k for maior ou igual a 1, dando um sync no k. O que ele está querendo fazer com isso? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pôr eu quero um retângulo preto aqui, ó. Aí eu faço o desenho em cima agora. Imaginem, vamos simular para ficar claro, né? O que está acontecendo. Que eu tenho, vamos pegar um array aqui, ó. Com 6 elementos nele. Esse aqui a gente não vai usar, né? Mais um aqui, ó. 5, 9, 1, 4, 7, 12. O que a gente tem, se a gente vê isso aqui em notação do heap, né? A gente tem o 5, o 9, o 1, o 4, o 7 e o 12. A gente vai ter isso aqui. Certo? A gente precisa fazer com que isso aqui vire um max heap. É um heap, mas ele não é máximo. O que a gente vai fazer? Pega o tamanho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse array tem 7 elementos. A gente não está usando o primeiro. 7 menos 1 dá 6. Então, n está valendo 6. Para k igual a n dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, que é a posição do último elemento que tem filho. K está valendo 3.
Enquanto o K for maior ou igual a 1, eu decremento o K. O que ele está fazendo? Estou dando um sync na posição K, que é a posição 3 inicialmente. Vou tentar descer ela, certo? Com o limite em N, que está valendo 6. Lembra do sync? Ele vai escolher o lado, aqui só tem 1, então ele não vai para a direita. Lembra que tinha um J menor que N lá, para não escapar? Muito bem. Precisa trocar? Precisa. Vai ficar 12 e 1. Certo? Aqui está organizado. 5, 9, 4 e 7. Certo? Essa subárvore está pronta. Então, lembra, cara, construir subárvores e unir? Tá? Essa subárvore está pronta. O que vai fazer agora? O K vai decrementar. O K está aqui. Vai resolver aqui. 4, 7 e 9. O 9 precisa descer? Não. Então, aqui já está formado. Nessa subárvore, a gente já tem o max heap. Vai decrementar o K de novo. O último K vai valer 1. K está aqui. O 5 precisa descer? Precisa. Para que lado? Para o lado do 9 ou para o lado do 12? Para o lado do 12. Vai trocar o 5 com o 12. Vai ficar 12, 5, 1, 9, 4 e 7. O 5 eu ainda preciso verificar se ele precisa continuar descendo, né? Precisa continuar descendo? Não, porque o 1 é menor que ele. Fazendo esse processo da abordagem 2, a gente tem o max heap construído. Se vocês olharem todos os nós aqui da árvore, todos os nós são maiores que os filhos, tá? A abordagem 1, qual que seria? Se a gente tivesse esse mesmo array, a gente teria essa situação aqui, ó. 5, 9, 1, 4, 7 e 12. Por que ela é menos eficiente, a primeira abordagem 1? Porque eu vou processar todos os nós. Aqui eu processo a metade. Porque eu vou do meio para a esquerda. Aqui eu vou do início para a direita, processando todo mundo. Enquanto aqui eu dou o sync, para cá eu tenho que dar o swim. Eu tenho que subir. Então, o 5 precisa subir? Não. O 9 precisa subir? Se a gente for... Não, mas na verdade aqui, ó, a gente tem que ir... Volta aqui, ó. Olha lá. Da esquerda para a direita, adicionar um elemento por vez no heap à esquerda usando o bottom up. O 5 precisa subir? Não. O 9 precisa subir? Precisa, porque o 5 é menor que ele. Então vai ficar 9 aqui e 5 aqui. O 9 precisa continuar subindo? Não. Agora vai para o próximo, 5. Perdão. Para o próximo, que é o 1. O 1 precisa subir? Não, porque o 1 é menor que 9, né? Agora o próximo é o 4. O 4 precisa subir? Não, né? Porque ele é menor que o 5. O 7 precisa subir? Precisa, porque o 7 é maior que 5. Então vai ficar 7, 5, 4, 9, 1, 12. O 7 precisa continuar subindo? Não, porque o pai dele já é maior que ele. Vai para o próximo. Esse aqui já foi processado. Agora o 12. O 12 precisa subir? Precisa. Vai tomar o lugar do 1. Precisa continuar subindo? Precisa. Vai tomar o lugar do 9. Então vai ficar 12, 7, 9, 1, 4 e 5. Aqui, já vejam, já ficou, a árvore ficou diferente, mas ela é um max heap. Aqui não tem para o outro lado, né? Mas ela é um max heap, ela é válida. Tá certo? Só que aqui a gente tem que processar elemento por elemento, dando o bottom up. Aqui a gente pega do meio para a esquerda, processa metade, dando o top down, usando o top down. Tá? Então a segunda abordagem ela é mais rápida. Agora falando da ordenação, imaginem só, já construímos o max heap, ele está construído, e agora a gente vai fazer a ordenação. O processo de construção está aqui. Qual que é a ordenação? Enquanto o n for maior que 1, que é o nosso último elemento, percebam, o n vai sendo decrementado para fazer a poda que eu tinha falado. O que a gente faz? A gente troca a raiz com o n menos menos. No nosso caso, o n está valendo 13. Troca a raiz, que é 29, posição 1, com a posição 13 e decrementa o n. Então, o 29 passa para a posição do 12 e o 12 passa para a posição do 29. No decrementar o n, é como se a gente estivesse podando esse elemento do heap. Ele não está mais no heap, certo?
O 29 está aqui na última posição. E agora a raiz está errada. A gente tem que dar um sync nela. Dá um sync da raiz com o máximo de n, que agora o meu n novo é 12. Então vai descer o 12. O 12 aqui ele tem 15 e 17 como filhos. Para que lado que ele desce? Para o lado 17. 12 vem para cá. O 12 vai descer de novo. Para que lado? Para o lado 13 ou para o lado 10? Para o lado 13. 12 precisa continuar descendo? Não, porque a gente tem um 9 aqui. Terminou o sync. Estão vendo que o 29 meio que sumiu? Na verdade, ele está dentro do array ainda, mas ele é o maior elemento, ele já está na última posição. Esse processo, o n continua sendo maior que 1, porque o n é 12. O processo agora vai se repetir. O que vai acontecer? O 17 vai ser trocado com o 9, então vai ficar 17 aqui e o 9 vem para cá. Vai decrementar, aqui é 17, né? Vai decrementar o n. Então a gente tem lá no array, a última posição já tem o 29, agora a penúltima tem o 17 e o 9 vai precisar descer. Para que lado que ele vai descer? Vai descer para o lado do 15, depois para o lado do 11. Então vai ficar 9, 11 e 15. O heap vai tá de novo obedecendo a invariante e o processo se repete, tá certo? Vamos pegar o nosso exemplo aqui e continuar ele, ó. Vamos pegar aqui nossa árvore construída, que deu 12, 9, 5, 4, 7, 1. 12, 9, 5, 4, 7, 1. 12, 9, 5, 4, 7, 1. Isso aqui no array, a gente tem 12, 9, 5, 4, 7, 1. Certo? Então vamos lá. Qual que é o processo? Troca com o último. Então o 12 e o 1 vai ficar 1, 9, 5, 4, 7, 12. Na hora que eu decremento o i, é como se esse cara saísse do heap, mas ele está no array. Lógico, né? Então o 12 vem para cá e aqui passa a ser 1. Isso aqui sai. Então eu vou ter 1, 9, 5, 4, 7. Certo? Agora eu preciso reorganizar, dar um sync aqui no 1. Para que lado que 1 vai descer? Para o lado 9 ou para o lado 5? Para o lado 9. Então, eu vou ficar 9, 1, 5. O 1 vai ter que descer de novo para o lado 4 do 7. Para o lado 7, né? Então, vai ficar 7, 4 e 1. Bem, tenho o meu max heap formado de novo. Troco a raiz com a última posição. Aqui já não está batendo, né? Porque a gente teria agora isso aqui. 9, 7, 5, 4, 1. E o 12 está na posição dele quietinha. Troco o 9 com 1, vai ficar 1, 7, 5, 4, 9, 12. O n vai ser decrementado. Então, a gente tem 1, 7, 5, 4. E a gente vai dar o sync aqui no 1. Por coincidência, foi o 1 de novo. Vai descer o 1 para que lado? Para o lado do 7. Vai ficar 1, 7, 1, 5, 4. E agora vai descer o 1 de novo. Vai ficar 4 aqui e 1 aqui. 4. Certo? Então, o array vai estar 7, 4, 5, 1. Né? Vai trocar o 7 com o último. Aqui o 9 e o 12, né? Troca o 7 com o último. O 7 vai sair do heap. E a gente reorganiza de novo essa árvore aqui, 4, 5. Dá o sync de novo, por coincidência, o 1. Vai descer para o lado do 5 ou do 4? Para o lado do 4. Então, vai ficar 5, 4, 1. Aqui vai ficar 5, 4, 1, 7, 9, 12. Troco o 5 com o 1, que o 1 é quem está ocupando a última posição. 1, 4, 5. Nesse caso, o n foi decrementado. Sobrou 1 e 4. 1 e 4. Precisa descer o 1? Precisa. Vai ficar 4 e 1. E aí, troca o 4 com o 1. Aqui ficou 4, 1, 5, 7, 9, 12. Troca o 4 com o 1. Vai ficar para cá. 1, 4, 5, 7, 9, 12. Nisso eu diminuí
o n, só que vocês lembram que o while aqui é enquanto fosse maior que 1, ou seja, quando tiver um elemento só no heap eu não preciso mais fazer nada. E vejam só, está ordenado o array. 1, 4, 5, 7, 9 e 12. Tudo bem, pessoal? Esse aqui eu acho que é o mais, a implementação mais elegante, na minha opinião, né? Eu acho o mais bonito. Bem, sumário aí dos nossos algoritmos de ordenação, né? As características deles, né? Do selection até o heap. Todos são in place, com exceção do merge sort. Estabilidade, insertion, bubble, merge são estáveis e os outros não são. Os algoritmos não elementares, perdão, os algoritmos elementares, vocês percebam que a característica de execução deles não é muito boa, porque no pior caso, no caso médio, eles são quadráticos e só no melhor caso, o insertion e o bubble são lineares. O shell, o pior caso e o caso médio dependem da ordem, dependem da sequência do hsorting, né? E no melhor caso ele é n. O merge, o quick e o heap é tudo n log n, sendo que o quick ele é quadrático se não tiver se a gente não pensar naquelas melhorias de ou fazer a média mediana da amostra, ou se a gente não embaralhar o array, ou se a gente não escolher um elemento aleatório na hora que for fazer a escolha do pivô. Tá? O que seria o ideal, né, para a gente aqui, algo que a gente gostaria de ter sempre? Um algoritmo in place, que seja estável e que ele tenha crescimento n log n para tudo, tá bom? Tem esse algoritmo? Infelizmente, não. Extra, isso aqui é a parte extra. Algoritmo de ordenação em tempo linear. Algoritmo que tem ordenação no crescimento é n, não é n log n, é n. Existem alguns algoritmos com essa característica, só que eles não têm esse propósito geral para organizar qualquer tipo de dado. Depende de qual o domínio desses dados, como eles estão organizados, como que a gente pode detectar alguns tipos de padrões dentro desses dados, tá? Olha lá, tá até falando aqui, né? Alguns desses algoritmos são counting sort, radix sort, bucket sort, que vocês podem encontrar nessas 3 URLs aqui, uma explicação rápida deles. Se der um Google também vocês vão encontrar, tá certo? A ideia, pessoal, é usar os valores que estão nos elementos para posicionar eles nas posições corretas. Tá? Mas a gente não vai entrar em detalhe. Lá. Não entraremos em detalhes em relação aos seus funcionamentos, que são, de certa forma, parecidos. Todos eles aqui têm mais ou menos a mesma ideia. Um é como se fosse uma melhoria do outro, tá? São muito aplicados para ordenação de strings, tá? Se a gente precisar ordenar string, ordenar texto, aí usa esse tipo de algoritmo aqui, que eles são muito mais rápidos que os algoritmos comparativos, que vai ter que comparar string por string com outras strings e verificar como que elas são, tá? Deixa eu tornar isso aqui link. Eu não sei porque que não... Aqui. Deixa eu pôr os 3, que aí já fica certo. Aqui. Aqui. Essa wiki aqui só tem coisa de computação, se eu não me engano, tá? Pessoal, exercícios. A gente tem exercícios para fazer, vários exercícios, tá certo? Vocês vão ter que entregar também da mesma forma que os de análise de algoritmos. Faz no papel, escrito, tira foto, põe no Word, gera o PDF e coloca no Moodle. São vários, tá? Vamos lá. Exercício 6.1 até o 6.6, tudo teórico. As explicações estão nos slides, tá? Vários aqui outros casos, né? Que tem que pensar um pouquinho, tá bom? Agora os que vão dar um pouquinho mais de trabalho são os a partir do 6.13. Então eu dou um array, posições 0, 1, 2, 3, 4, 5 com os valores, 6 valores, né? 6, 1, 15, 13, 12 e 1. Após a primeira passada do algoritmo, então o que eu estou perguntando? Qual o estado desse array aqui inicial
Oi, pessoal. Voltei. Então, qual que é a ideia desse exercício? Vai ter um array numa situação inicial e vai perguntar, após a primeira passada do algoritmo selection sort, como que esse array vai estar? Então, qual que é a passada do selection sort? Procurar pelo menor, lembra, e concatenar na parte ordenada. Então, ele vai procurar aqui. Quem que é o menor? É o 0. Vai concatenar na parte ordenada. Vai trocar com o 6. Então, lá, primeira passada, ficou 0, 1, 15, 13, 12, 6 e assim por diante, tá bom? O 6.14, tem escada aqui em casa, ficou ofegante na hora que subir desço. Outro array, só que agora após a terceira passada do insertion sort. Então, qual que é a passada do insertion sort? Pega esse cara, põe na posição. Precisa colocar o 5 na posição? Não, ele já está no lugar. O menos 5 é a segunda passada, vai descer até aqui. Tá lá, certo? E depois o 15, precisa descer na terceira passada? Não. Então a primeira passada para pôr o 5, a segunda passada para pôr o menos 5 e a terceira passada para passar o 15. Então ficou nessa ordem aqui. E assim por diante, tá bom? Então é isso que tem que fazer nesses exercícios. De novo, se tiver dúvida, alguma coisa, a gente resolve no plantão, tá? A última coisa que eu precisava falar para vocês é o seguinte. Eu acabei não falando isso antes. Deixa eu pegar o mouse aqui. A gente está comparando valores inteiros, valores numéricos, não é isso? Mas nem sempre, e na maioria das vezes, isso é verdade, a gente precisa que esses algoritmos de ordenação operem sobre números inteiros. A gente quer que eles operem sobre qualquer tipo de dado. Como que a gente faria isso na linguagem Java? O tipo de dado que a gente vai precisar lidar vão ser tipos de objetos, né? Vão ser tipos referência. E para que referências sejam comparáveis, a gente precisa implementar uma interface que chama comparable. Então, por exemplo, vamos pegar o selection sort. A implementação dele é simples. Vejam a implementação, como que ela está feita. Eu vou passar para ele como parâmetro um array, só que agora não é de inteiro, mas de um tipo genérico. Vocês devem ter visto genéricos na aula de Java, na aula de PO. Esse tipo genérico, ele é qualquer coisa que estende a interface comparable. A interface comparable, ela fornece um contrato dizendo, ó, todo mundo que me implementar precisa implementar um método que chama compareTo, que eu vou comparar o objeto corrente com um objeto que vai ser passado como parâmetro. Se o objeto corrente for menor ou tiver à esquerda do objeto que eu estou comparando, eu preciso retornar um valor negativo. Se os dois objetos forem iguais, os valores deles forem iguais, eu retorno zero. E se o objeto que está invocando o outro que está sendo passado como parâmetro for maior que ele, eu retorno um valor positivo. Tá certo? Essa é a implementação padrão. Então, se eu quiser comparar, por exemplo, fazer a ordenação de datas, o que eu teria que fazer? Eu teria que ter uma classe. Eu vou criar um projeto qualquer aqui só para mostrar para vocês. Tá certo? Se eu quiser comparar datas, vou criar uma classe data aqui. Eu vou ter que implementar na minha classe data, eu vou ter que implementar a interface comparable. Ai, gente, peraí. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu quero estabelecer para todos os objetos do tipo data uma relação de ordem total. Inteiros, double, float, strings já implementam o comparable. Inteiro, double, que eu estou querendo dizer, é quando a gente tem as classes que empacotam os tipos primitivos. De novo, é outro tema que vocês provavelmente devem ter visto com quem deu orientação a objeto para vocês com Java. Às vezes tem gente que fala, mas essas coisas não são orientação a objeto. Mas, poxa, você está aprendendo a determinada linguagem, você tem que saber como que a linguagem funciona. Tá? Se não for o caso, por exemplo, ficou faltando essas coisas, vocês me avisem no plantão que eu explico melhor. Tá? Então a classe data ela implementa a interface comparable. Para eu implementar a interface comparable, eu tenho que seguir aquele contrato que eu disse. E para isso eu preciso implementar um método que chama
compare to. Esse método compare to, ele recebe uma data como parâmetro. Vou chamar de outra aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. Eu quero comparar uma data com a outra. Quando eu quero comparar uma data com a outra, como que eu comparo datas, né? Eu comparo pelo dia, pelo mês, pelo ano, ou começo comparando pelo ano, depois pelo mês, pelo dia, ou pelos três ao mesmo tempo? O que que desempata? Se eu tiver 1º de janeiro de 2000 e 1º de janeiro de 1999, quem veio antes? 1º de janeiro de 1999, concordam? Então, o meu primeiro critério de desempate é o quê? O ano. A data, é lógico, tem que ter aqui, né, os campos dela. Private int dia, mês. Eu nem estou pensando em construtor aqui, tá certo, gente? Dia, mês e ano. Então, se a minha data atual, se o ano dela for menor que o ano da outra, por que eu consigo fazer o acesso direto ao campo dia desse cara aqui, sendo que é privado? Porque eu estou na própria classe, isso é permitido, tá bom? Se o ano da data corrente é menor, posso pôr até um this aqui para ficar claro o que está fazendo. Se o ano da data corrente é menor que o ano da data que está sendo passado, eu tenho que retornar um valor negativo. Caso contrário, this.ano maior que outra.dia, eu tenho um return 1. Ou seja, o ano da minha data é maior. Ano não, aqui é ano, né, gente? Que dia, tô viajando. O ano da minha data corrente é maior que o ano da data que está sendo passado, eu retorno um valor positivo. Caso contrário, se eu chegar nesse else if, quer dizer que os dois anos são iguais, aí eu tenho que desempatar. Como que eu desempato? Conferindo o mês. This.mês é menor que outra.mês, eu retorno negativo. Caso contrário, this.mês for maior que outra.mês, então quer dizer que o mês da data corrente é maior que o da outra, então retorna um positivo. Caso contrário, ainda tem a situação do dia. Se o dia for menor, da data corrente for menor que a da data que está sendo passada, eu retorno negativo. E se o dia... Por que ele está... Espera aí que eu já vejo porque ele está reclamando aqui. Não era para tá dando problema aqui, não. Ué, que esquisito. This.dia maior que outra.dia. Então quer dizer que eu tenho que retornar o valor positivo. E se eu não entrei em nenhum desses, quer dizer que as duas datas são iguais, porque empatou todo mundo. Eu retorno um 0, certo? Por que ele está enchendo o saco aqui? Não sei também, é erro da própria IDE, da ferramenta. Certo? Então, tendo isso, eu posso passar um array desse tipo de dado aqui para aqueles métodos de ordenação genéricos que estão nessa pastinha aqui, generic, nesse pacote, pasta não, nesse pacote generic, que eles vão conseguir colocar em ordem esses objetos, tá certo? Então, os objetos têm que implementar a interface comparable. Então, acho que é isso, pessoal. Valeu aí, vou juntar os vídeos aqui que eu tive para 2 ou 3 vezes e eu já posto. Falou, até mais, valeu.